Olá, boa tarde. O rosto da misericórdia dá nome à bula do Papa, que convoca um ano santo na Igreja. É sobre este desafio do Papa Francisco que vamos conversar com o jornalista Otávio Carmo, logo após os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. Visitamos o Museu Diocesano de Santarém, que acolhe um espólio de arte sacra integrado na Rota das Catedrais. A sala do museu é a sala de abertura do museu. Nós vamos entrar numa área que foi completamente reabilitada e que funcionou nos tempos áureos do seminário, onde chegaram a existir mais de 300 alunos. Era sobretudo uma zona de balneários. E tirando as duas primeiras salas, toda esta área estava desafeta a uma utilização, que a valorizasse. E por isso foi o local ideal para se instalar um museu. A peça que abre o museu é uma tela, uma pintura de trono que representa a Santíssima Trindade. O mistério da Santíssima Trindade, ou a Santíssima Trindade, é também um sinal de união que se quer também neste museu, que é diocesano, que é de território. E talvez pelo mistério da Santíssima Trindade possamos encerrar toda esta grande história que depois o museu vai tentando contar peça a peça, e por isso aqui, através de uma pintura, a cada uma das salas nós temos uma escultura da Santíssima Trindade que vai abrir o museu. Esta peça vem da Igreja de São Nicolau, é uma cópia do Guido Reni, de uma pintura que está na Igreja dos Peregrinos em Roma. Nesta primeira sala, é uma sala mais dedicada ao mistério da Encarnação, com uma abertura por uma belíssima escultura da Imaculada Conceição, que vem da Igreja de Alpiarça. Era um retábulo que obviamente não estava na igreja, não foi roubado da igreja, estava na sacristia, e teria sido uma oferta da Dona Eugénia Relvas, que, do espólio que ia sobrando do marido, terá feito uma grande doação à igreja paroquial, que tinha sido construída recentemente. Depois temos a escultura da Santíssima Trindade, que vem de uma paróquia da zona de Tomar, e temos aquelas duas tabuinhas que representam a Anunciação. Talvez uma das pinturas mais interessantes do museu, recuperada durante o trabalho de restauro de um retábulo principal da igreja do Pedrógão, da zona de Torres Novas. Era uma pintura que simplesmente não existia. Eram apenas duas tábuas que faziam parte da estrutura do retábulo. Tinham sido aproveitadas como elemento estrutural, e quando se apiou o retábulo para se tratar por Tardós, foi com também particular entusiasmo que se descobriu essa belíssima pintura da Anunciação. Mas antes, aqui também um pormenor curioso: este conjunto de cobres, pinturas sobre cobre, que pertenciam à coleção Cada Casa, e que representam 4 momentos da vida da Virgem. Lá em cima, quase como uma eleição, onde ela é coroada com uma coroa de flores. Depois, deste lado, temos duas pinturas também muito curiosas. A primeira é uma pintura, uma adoração dos magos, com uma inspiração muito oriental. E depois esta, um descanso, um repouso na fuga para o Egito, com estas 3 senhoras que fazem as suas ofertas ao menino e que, por sua vez, já têm um ar muito latino, uns chapéus muito mexicanos, e que, em conjunto, as duas pinturas nos recordam também esta influência dos povos que foram evangelizados, e a pintura é um testemunho dessa influência. No final desta sala nós temos talvez o conjunto mais significativo dos trabalhos de restauro. Todas estas peças tiveram uma intervenção de restauro no âmbito deste projeto da Rota. É um retábulo que tinha sido sinalizado já desde os anos 70 pelo professor Vítor Serrão. Estava apeado também, arrumado numa sala anexa da Igreja de Tancos. Provém da Igreja da Misericórdia de Tancos, que foi extinta, e, dada a altura, todo o património foi retirado do interior dessa igreja, até porque ficava na zona das cheias do Tejo, e por algumas vezes a igreja inundou.
Este retábulo nunca chegou a ser remontado na Igreja Matriz. A Igreja da Misericórdia é hoje um auditório, nem tem qualquer património lá associado à função anterior. A cena principal é uma visitação e depois tudo o resto nos associa à Paixão de Cristo, desde a última ceia, à agonia no horto, a prisão e depois as cenas da flagelação, o caminho para o Calvário e o Calvário lá em cima. É uma pintura do Gregório Lopes, que vem da Igreja de São João Batista de Tomar, uma última ceia, uma belíssima pintura do melhor que podia ser executado na época e que aqui se associa muito ao sacrário, um sacrário também muito curioso, que é quase uma fortaleza, é um templo, uma casa forte para guardar o Santíssimo Sacramento. Continuando com a temática da Paixão de Cristo, temos um Calvário, uma pintura muito interessante com a cidade muito bem representada ao fundo, que são quase 2 momentos, e que nos recorda também o momento do caminho do Calvário, da saída pela cidade, e podemos perceber a cada zona da cidade a vida cotidiana decorre normalmente, e é uma peça curiosa também nesse sentido. E depois temos aqui quase um dos ex-libris do museu, este famoso Cristo de Montiraz, ou Cristo da Pastorinha, uma peça que vem da Igreja de Santaria da Ribeira, de Santarém. Infelizmente uma igreja com graves problemas estruturais, fechada há mais de 15 anos, e todo o património móvel se guarda aqui desde essa altura. Temos também aqui 2 esculturas Nossa Senhora da Piedade, não é? Também muito importantes para nos contarem, para nos representarem este momento de dor. Esta atribuída à Escola de João Afonso, à Escola Coimbra, e esta outra que vem, será uma produção do norte da Europa e vem da Capela Real de Salvaterra de Magos. Associados aos mártires, temos 4 relicários que nos recordam também a importância das relíquias neste processo de evangelização, sobretudo pós-cruzadas, que espalharam as relíquias pelo mundo. Chama a atenção para este santo lenho, uma peça muito interessante em prata dourada, também das coleções da casa, e que representa esta cruz muito simples sobre um rochedo, um grande rochedo onde estão inscritos os nomes de muitos santos e mártires, e por baixo tem também uma cartela que indica relíquias de muitos outros santos e mártires, e ainda guarda no interior o tecido original com os pedacinhos das relíquias. Deste lado temos uma alusão óbvia a este grande pilar da Igreja, São Pedro, ali numa passagem dos Atos dos Apóstolos, a visão de São Pedro em Jope, e aqui curando o paralítico. Deste lado nós temos depois, vamos fechando um bocadinho a simbologia, e aqui há uma alusão mais ao território, com uma pintura que representa São Vicente, padroeiro de Lisboa, e por isso recordamos esta associação a Lisboa. Depois Santa Iria, a par de São Fragil, Santa Iria também é, enfim, dos santos que representam o território de Santarém, muito associado a Tomar, e como não podia deixar de ser, Santo António, que se há santo que nos identifica, é o Santo António. A última peça é um São Bernardo de Claraval, que nos recorda a Ordem de Cister, apesar de, neste território da Diocese de Santarém, nós termos apenas Almoster, é um convento feminino, de onde vem o pequenino menino Jesus, que vimos agarrado à cruz. Recorda-nos também uma ordem marcante para enfim, o território nacional, esta zona muito associada à Alcobaça, e enfim, em toda a Europa foi uma ordem que também teve um trabalho muito significativo. Esta escultura vem da Igreja de Santa Clara, depois da morte da última Clarissa, já nos princípios do século XX. Sabe-se que algumas paróquias rurais aqui da zona
vieram buscar património para colocar nas suas igrejas, sobretudo as mais pobres. E esta é uma das peças, não estava depois a culto, estava na sacristia, por isso é que está aqui hoje a representar a Póvoa de Santarém, mas é uma das peças recuperadas pela paróquia na altura da extinção definitiva deste convento de Clarissas. O refeitório continua a ser um espaço utilizado, para quem já pôde usufruir dele, ele continua a ser utilizado, sobretudo para as grandes festas da Diocese. Mantém-se visitável porque, de facto, ficava no circuito do museu e é sempre uma zona, uma estrutura que os visitantes gostam de ver. Mantém-se também praticamente inalterado desde o tempo da Companhia de Jesus. Temos o púlpito ainda, que servia para fazer a leitura, que acompanhava sempre as refeições, e depois tínhamos os vestígios que já todos conheciam do paço medieval. Estas arcadas estão ainda no local original e recordam-nos uma estrutura dos tempos do Paço Real. Para termos também ideia de outros momentos marcantes que aconteceram neste paço, era aqui que estava o rei Dom Pedro I quando manda executar num destes pátios, ou este pátio interno, ou no terreiro do paço, que é hoje a grande praça à frente da catedral. É aí, aqui, num deles, que são executados os assassinos de Dona Inês de Castro, e era neste paço que estava o rei a comer a sua refeição, não é? Que se diz a comer o coelho, e que manda arrancar o coração pelas costas. E isto atribuiu-lhe sempre o nome do cruel, não é? Também do justiceiro, e é uma passagem da nossa história que todos conhecemos e que se passou aqui. A Companhia de Jesus pagou uma quantia ainda avultada ao rei para a cedência deste espaço, mas lá está, consideraram sempre que o que já estava pré-construído iam aproveitar, sobretudo de cisterna, que comatava uma dificuldade muito grande que, por exemplo, tiveram no Colégio do Porto, que foi o abastecimento por água, que tiveram que ir buscar água longe, neste caso já cá estava pré-construída uma cisterna, e depois todo o material que podiam utilizar para a construção, sobretudo pedra, ia poupar na despesa de transporte de pedra e na compra de pedra na zona das Pedreiras, aqui na Serra dos Candeeiros. Temas que pode acompanhar em agência.eclesia.pt. A misericórdia está no centro do Ano Santo decretado pelo Papa Francisco e que se inicia a 8 de dezembro. Otávio Carmo é o chefe de redação da agência Eclesia, tem também acreditação permanente na Sala de Imprensa do Vaticano. Boa tarde, Otávio. O rosto da misericórdia dá o mote, digamos assim, introduz os crentes nesta dinâmica deste Ano Santo, centrado na misericórdia. O que é que o Papa Francisco pretende ao propor, ao apresentar este tema para uma vivência especial dos cristãos ao longo do ano? Que evidentemente pretende reforçar a mensagem que o tem acompanhado desde o primeiro dia. Se as pessoas se lembrarem, o primeiro Ângelus que Francisco preside já como Papa tem uma intervenção sobre a misericórdia, desde logo um tema teológico central neste pontificado. A misericórdia, do ponto de vista do Papa e desta bula, que é uma espécie de encíclica em ponto pequeno, é a exigência de proximidade. Para explicar o mais rapidamente possível, ou seja, não é um conceito abstrato de doutrina, como se de repente a partir da misericórdia se extraíssem uma série de mandamentos, proibições e ordens para os católicos todos, mas é um chamamento à ação. E uma ação de proximidade com todos. O Papa fala especificamente, de novo, nesta bula, nas periferias da existência, ou seja, uma igreja que tem de partir ao encontro de toda a gente. Portanto, é uma proposta que encaixa na perfeição naquilo que tem sido o seu pontificado. Sendo a encíclica chama-se Rosto de Misericórdias, claramente tem a mão de Francisco nesse sentido, ou seja, de perceber que há uma passagem muito interessante que certamente as pessoas irão lendo e refletindo ao longo dos próximos tempos, que basicamente o que diz é que a misericórdia é a pedra angular, ou travo mestre, ou o que quisermos chamar, da ação da Igreja. Ou seja,
Aquilo que for proposto ao longo deste pontificado nos próximos anos há de ter sempre este pano de fundo, ou seja, de uma Igreja que está perto, que procura compreender, que sofre com e que leva uma solução que é não de julgamento ou de ordenamento jurídico, mas é uma solução concreta no terreno ao lado de quem precisa. Portanto, é um desafio muito concreto a um envolvimento direto dos cristãos, em várias causas, não apenas de caráter religioso, mas também social, de preocupação com o outro, na identificação de quem é o seu próximo, na preocupação de tornar o mundo um pouco melhor também, de criar este reino já neste mundo, não é? A preocupação também passa por algo também interessante deste ponto de vista, ou seja, 50 anos depois do final do Concílio Vaticano II, há a preocupação de construir uma Igreja diferente. Isso está afirmado. Muita gente criticou no início do pontificado o Papa Francisco por não se referir ao Vaticano II como se quisesse lavar daí as mãos. Ele também não tinha sido Padre Conciliar, ao contrário de João Paulo II e de Bento XVI, não tinha participado e, de certa forma, parecia, bem, eu não tenho nada a ver com isto lá logo se vê o que é a bula e toda esta dinâmica do ano da misericórdia, do sino da família, se quisermos, estas dinâmicas, estas mudanças de governo mostram que há um conceito de Igreja que está subjacente à ação do Papa Francisco que ele quer passar para os dias de hoje e que é uma Igreja aberta, dinâmica, que não, ele na bula usa especificamente esta expressão, que não vive fechada na sua cidadela. Ou seja, estamos cá, quem quiser vir ter connosco sabe muito bem o que nós pensamos. Junta-se, quem não quiser anda por aí à toa e nós não temos nada a ver com isso. Esta mudança de paradigma parece-me essencial e eu penso que é a marca, talvez, do que será este. Porque é um ano santo extraordinário, ou seja, não há uma data, para além, enfim, desta dinâmica do Concílio Vaticano II, mas não há uma data específica, porque os anos santos jubilares são de X em X tempo. Há uma iniciativa que parte do próprio Papa, e que considera, para deixar mais clara a mensagem que eu tenho a dar à Igreja e ao mundo, julguei que era urgente ter este ano santo extraordinário da misericórdia. Penso que só este gesto por si já é muito significativo. Pois a figura do ano santo tem um peso próprio na Igreja, reveste-se de algumas características e de alguns sinais. Tem uma coisa que é muito importante. Ele começa a 8 de dezembro. Que é uma dimensão espiritual, ou seja, a mensagem da Igreja tem várias dimensões, como é evidente, mas o Ano Santo convida a parar, quando nos momentos de oração, o Ano Santo convida a peregrinar, ou seja, a sair da rotina para ir a espaços muito significativos do ponto de vista religioso e também convida a integrar, não é? Ou seja, a celebrar em comunidade. Não é uma celebração, o Jubileu, o Ano Santo, não é uma celebração individual. Não é um ato de piedade, é algo que está a comunidade católica a celebrar no seu todo. Portanto, são todas dimensões muito significativas, obviamente, e também vão ao encontro de uma preocupação muito presente no pontificado de Francisco, que é esta parte espiritual da reconciliação, da reparação, se quisermos, da reconstrução do indivíduo a partir de dentro e não apenas de uma reconstrução social de medidas mais ou menos soltas para resolver um problema que é de facto um problema de valores, de objetivos e de visão sobre o homem e sobre a sociedade. Isso parece-me tudo muito importante aqui. Com o início marcado para 8 de dezembro, por essa altura teremos aquelas imagens fortes da abertura da Porta Santa, que não acontece com grande regularidade, e depois o ano prolonga-se até à solenidade litúrgica de Cristo Rei, a 20 de novembro de 2016. Haverá também a particularidade depois de localmente acontecer também este assinalar de início do Ano Santo. Sim, é um gesto. De certa forma, a abertura da porta significa o início de um caminho. O que enquadra também no pensamento do Papa Francisco, ou seja, não é propriamente algo para o qual se deixa entrar aqueles que normalmente não entram, é simbolicamente mostrar, agora que abrimos a porta temos de fazer um percurso até o determinado destino, no caso, enfim, é a celebração do Jubileu, que se prolonga durante este ano e pouco. Portanto, é essa do caminho, e insisto nesta ideia,
do caminho espiritual que é proposto aos católicos para que o percorram neste jubileu. Portanto, a abertura é evidentemente uma imagem bonita, é uma das imagens que vai marcar o jubileu, até o pontificado do Papa Francisco, mas é sobre mais do que mais do que o abrir de portas, é de facto o início de caminho e de um percurso que é muito desafiante e que todas as pessoas compreenderão ao longo destes meses, que é efetivamente muito significativo para aquilo que o Papa Francisco quer para a Igreja. E depois o fazer caminho implica o desinstalar de onde estamos, não é? Porque caminhar implica o ir para algum lado e muitas vezes é o desafio a sair um bocadinho dos esquemas de vida habituais em que vivemos. O pensamento do Papa tem muito esta brincadeira com as portas, é muito interessante porque diz sempre que a porta serve não só para deixar entrar, mas serve também para deixar sair. Ou seja, muitas vezes tem dito em discurso e até em textos que as portas da Igreja estão fechadas para não deixar sair Jesus Cristo, não vou ao diabo de selas e isto ser preciso mudar algumas coisas, quase assim neste tom jocoso. E efetivamente quando se abre uma porta há aqueles que entram, mas também aqueles que saem e obviamente que a atitude fundamental do Papa Francisco e a atitude fundamental que ele quer para a Igreja Católica é uma Igreja que saia, ou seja, que tendo as portas abertas recebe quem entra, mas também que vai ao encontro de quem aparentemente se interessou ou perdeu o sentido daquilo que pode representar a fé na sua vida. Ainda que ela depois tropece e se magoe, mas que saia, não é? Como ele próprio dizia. Não é por aí. Muito bem, Otávio, obrigado por ter estado connosco no programa Eclésia. O rosto da misericórdia, o documento pontifício que convoca o Ano Santo, que começa a 8 de dezembro. Ficamos por aqui, lembro apenas que mais logo, pelas 22h45, pode acompanhar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.